Boa noite para todos. Estamos mais uma vez realizando o nosso culto do Evangelho do Lar em nossa residência, porque no presente momento, com a pandemia que atinge a toda a humanidade, não podemos participar dos cultos espíritas por causa do relacionamento com o nosso próximo. Então, decidimos a realizar o nosso culto do Evangelho no lar e fazer comentários sobre a dependência química, que é o principal motivo dos nossos estudos espíritas. Meus irmãos, para que nós venhamos a deixar a dependência química, primeiramente, nós precisamos conscientizar que nós somos espíritos, que nós estamos a trabalho de Deus, encarnados na Terra, trabalhando seres que estão nascendo para a eternidade. É necessário que todos nós cultive uma fé firme, segura, da grandeza de sermos espírito, de estarmos a trabalho de Deus na função de um co-criador. Meus irmãos, toda a interação nossa encarnado na Terra, nós estaremos dando a nossa participação para aqueles seres que estão nascendo para a eternidade. Sabemos que no corpo físico nós somos constituídos de trilhões de seres, são as células que recebem as nossas impulsões e que processam a evolução. Sabemos também que os nossos pensamentos amorosos, esses seres recebem e se desenvolvem na intensidade máxima permitida por Deus. Daí a necessidade de que nós sejamos bons, de que nós não expressemos os pensamentos maldosos, porque quando expressarmos os pensamentos maldosos, esses seres não nos obedecerão, se desorganizarão e vão gerar doenças gravíssimas para nós. É profundamente importante que nós conheçamos que nós somos um missionário de Deus, que nós somos um espírito encarnado servindo seres que saem do hausto de Deus e são processados pela nossa influência. Onde nós estivermos, nós estaremos emitindo as nossas impressões mentais, estaremos transformando os átomos que nos circularão. Daí então a necessidade de ter uma fé que busque a bondade, a fraternidade, o amor, para que esses seres passem a receber as nossas impulsões mentais e atingir a evolução que Deus programou para todos nós. Sabemos muito bem que nós estamos encarnados porque nós fomos auxiliados no pretérito remoto. Nós, outros seres, nos ajudaram a chegar na condição espiritual. Agora nós temos uma grandiosa dívida para com Deus e temos que auxiliar esses seres a se transformar rumo ao progresso destinado por Deus para todos nós. Daí então a necessidade de aceitar a encarnação sem revolta, sem desespero e lutar para que permaneçamos no corpo físico o maior número de tempo possível. É fundamental
que nós acreditemos numa fé raciocinada com a ciência e que conheçamos a grandeza que somos, que nós somos espíritos, que já vivemos um passado milenar, que já estivemos em muitos outros planetas, em muitos outros corpos, acionando seres para a eternidade. Sabemos nós da doutrina espírita que jamais nós poderemos interagir com o nosso próximo sem um corpo físico. Sabemos que quando nós desencarnarmos e passarmos para o plano espiritual, nós teremos o perispírito. É um outro corpo físico constituído de células que vibram em outra dimensão e que nos representa. Daí então a necessidade de aceitarmos a vida e de jamais querermos fugir da vida, principalmente através dos tóxicos, porque sabemos muito bem que quando nós usarmos um tóxico, nós começaremos a perceber a vida espiritual. Poderá esse tóxico ser lícito? Nós perceberemos a vida espiritual e principalmente os tóxicos alucinógenos, nós passamos a vivenciar no plano espiritual. Daí a necessidade do conhecimento da grandeza que somos espíritos, que estamos encarnados a serviço de Deus, que nenhum de nós está perdendo tempo, que todos nós viveremos a eternidade e só através do amor expressado por nós é que nós vamos conseguir um corpo saudável para nós, para que as doenças gravíssimas não destruam o nosso corpo físico. Deixemos de lado o ódio, a revolta, a inconformação, a maldade, para que estejamos bem aonde nós estivermos. Sabemos que no uso de tóxico, nós abrimos o nosso pretérito e Deus não facultou a nós a abertura do nosso pretérito no presente momento, porque nós tivemos em muitas formas de vidas diferentes. Se nós usarmos um tóxico, principalmente os alucinógenos, e sairmos do corpo físico, nós não saberemos com qual a personalidade que vamos retornar para a Terra. Poderá que mude toda a nossa vida. Poderá muitas vezes que nós troquemos até a sexualidade, porque nós sabemos da doutrina espírita que o espírito não tem sexo. Vez nós nascemos no sexo masculino, vez no sexo feminino. E abrindo o nosso pretérito, poderá que voltemos noutra personalidade. E isso, muitas vezes, vai gerar dificuldades grandiosas para nós. Então, deixemos o uso de tóxico de lado, porque ele nos destrói, nos retira da sociedade, nos retira da família, nos joga na sarjeta da rua ou atira-nos na prisão, porque nós passaremos, quando no uso de tóxico, a ser seres profundamente desequilibrados, muitas vezes expressando uma personalidade de um homem bravio que já vivenciou encarnado num passado longínquo. Daí a necessidade de buscar a certeza absoluta de ser um filho de Deus, de estar encarnado sob ordem de Deus, resgatando o pretérito que fomos auxiliados e que, nesse auxílio, geramos um grandioso débito para com Deus. Então, só o amor, só a fraternidade, só o auxílio mútuo vai nos dar o direito de vivenciar a felicidade aonde nós estivermos.
Nenhum de nós que está encarnado está perdendo tempo. Somos espíritos profundamente importantes que viveremos toda a eternidade e que teremos o direito de navegar entre as estrelas e de conhecer planos que nós não podemos nem imaginar no presente momento, a grandiosidade da felicidade que outros irmãos nossos estão desfrutando em planos superiores ao nosso. Entendamos a grandeza que somos, aceitemos a encarnação, lutemos sempre para permanecer encarnados o maior número de tempo possível, porque nós sabemos que existe uma fila grandiosa de espíritos que querem encarnar e não tem possibilidade de participar da encarnação no presente momento na Terra. Milhares suplicam a Jesus a possibilidade de encarnar, mas não são atendidos porque não há possibilidade desses milhões que aguardam na fila de espera estar no presente momento encarnados na Terra. Então, estando encarnado, nós temos que nos considerar um privilégio de estar encarnado servindo a Deus, resgatando o nosso pretérito do auxílio que recebemos e encaminhando esses seres através das nossas expressões mentais, ou da nossa alimentação, ou da nossa respiração, ou das células que compõem esse corpo físico nosso, ou dos átomos que constituem a matéria sólida condensada que nos cerca. Então, que Deus nos abençoe e nos dê muita força para que nós trilhemos sempre no amor que elevará todos nós. Que assim seja.